Om Namaschandikai. Om Namaschandikai. Om Namaschandikai. Então, lendo o Chandipata, capítulo 3, verso 11. Após a morte do valente general no exército do grande ego, o destituído de claro entendimento, que tinha sido a fonte de aflição para muitos deuses, Inconstância aproximou-se montado sobre um elefante. Ele atacou a deusa por cima com sua energia, mas a mãe do universo, com o ruído de seu mantra, Hum, feriu e, despojado de luz, a sua energia caiu na terra. Quando descobriu que sua energia foi abatida, Inconstância tornou-se imensamente furioso. Nesse momento, arremessou sua lança na direção dela, mas a deusa cortou-o com suas flechas. Nisso, o leão saltou sobre a cabeça do elefante e começou uma intensa batalha com aquele pensamento. Os dois pensamentos lutaram com disposição e o elefante caiu ao chão. Então, eles levantaram-se enfurecidos e começaram a lutar novamente com golpes violentos. Depois disso, com grande rapidez, o leão pulou no ar e, caindo do céu, decepou a cabeça de Inconstância de seu corpo. Então, aqui nós estamos vendo a batalha da Mãe Divina, dando continuidade a essa batalha, que a Mãe Divina, a deusa, que aparece nos corpos de todos os seres vivos como a Kundalini. Então, a Kundalini, ela jaz adormecida na base da coluna, e nos animais inferiores da sua cauda, trazendo assim as necessidades mais grosseiras da existência material. Então, assim, quando a gente entra no processo de despertar a deusa interior, é o processo do despertar da nossa capacidade vital máxima. Então, aqui a deusa ela está se levantando nesse campo de batalha contra os pensamentos do grande ego. Então, o grande ego está dominando o reino corpóreo, dominando os sentidos, a mente, a inteligência, é tudo dominado pelo falso ego, o falso sentido de eu e meu, que me limita ao tempo e ao espaço desse corpo material. Então aqui nós estamos trabalhando com a expansão da consciência, a percepção do meu ser por inteiro, desvelando, tirando o véu de Maya que encobre. O Sr. Krishna diz isso no Gita. Ele ensina que eu estou encoberto pela minha energia ilusória. E essa minha energia ilusória é muito dificilmente sobrepujada. Então eu nunca me manifesto facilmente assim para os tolos ou para os pouco inteligentes. Para eles estou coberto pelo véu da minha Maya. E ele só se revela para aquele que desenvolve o conhecimento e a prática da devoção, a devoção imaculada. Quando ele conhece o caminho devocional e desenvolve uma atitude de amor divino, então o divino ele pode de fato se revelar. Antes dele se revelar, nós temos que nos deparar com a Maya, com a energia ilusória, que é justamente a deusa Durga. A deusa Durga é a energia ilusória da Suprema Personalidade de Deus. E ela se manifesta aqui nesse mundo fazendo esse serviço, que é criando dificuldades para o nosso encontro com o divino. Ela aumenta a nossa sede de união. Então nós aprendemos isso também nos passatempos amorosos do casal divino, Radha e Krishna, como que eles estão ali imersos na sua união divina, amorosa, mas de repente Krishna desaparece e Shrimati Radharani começa a procurar ele por toda parte. O seu coração começa a queimar no fogo da separação. Então essa separação faz com que a bem-aventurança da união exceda graus inimagináveis. Inimagináveis, o espírito consegue sentir a união interna, a união no coração. Então esse sentido de separação, ele nos faz alimentar o fogo da união, o fogo do desejo pela união. Então é justamente essa batalha da deusa, mas para que a gente possa chegar nas
primosias, nos primores do amor, aí é necessário descortinar o eu. Então, tirar todas as ilusões, toda a escuridão da ignorância que nos encobre através desses pensamentos. Então, ela destruiu, destituído de claro entendimento, que estava intoxicado pela ira. Então, devido à ira, ele perdeu o claro discernimento. E agora, depois que ela destruiu esse demônio, ela está lutando contra a inconstância. Veja só, quando a gente consegue realmente perceber, ter o claro entendimento, ainda tem um outro inimigo, que é a inconstância da nossa prática. Então, às vezes, através de alguma situação que a gente passou muito difícil, a gente busca ter claro entendimento dessa situação. E mesmo quando a gente consegue vencer essa falta de visão, essa falta de significado de coisas difíceis que acontecem na nossa vida, assim, mesmo que a gente consiga vencer isso, ainda tem esse outro inimigo que surge do inconsciente, que é a inconstância. Quer dizer, agora eu melhorei, agora eu não preciso mais praticar minha meditação, agora eu não preciso mais alimentar a minha alma, não preciso mais alimentar a minha consciência, agora eu posso relaxar. Então vem a inconstância das minhas práticas. E aí a deusa novamente vem para travar uma batalha contra essa inconstância. E veja que o leão da deusa entrou na ação. Então o leão é justamente esse poder de ação da deusa, força e coragem, a força e a coragem. Esse é o significado do leão da deusa, força e seu poder, coragem para realmente permanecer firme nas minhas disciplinas. Jaya Shri Radhe. Om Namaschandikai. Om Namaschandikai. Om Namaschandikai. Chandipata, capítulo 3, verso 17. A arrogância foi morto pela deusa, com paus e pedras naquele campo de batalha. E golpeando com suas patas e mordendo com seus dentes, o leão abateu incredulidade. Então, no verso anterior, ela havia matado o demônio da inconstância. A gente falou sobre buscarmos a nossa disciplina espiritual, a nossa prática espiritual em momentos de dificuldades. E aí, quando nós conseguimos ressignificar esses momentos, aí vem esse demônio da inconstância, né? Quando a gente consegue ter o claro entendimento das situações difíceis que acontecem na nossa vida, ressignifica esses acontecimentos, a gente obtém claro entendimento. E aí pode ser que venha esse do escuro, a inconstância, quer dizer que aí eu já estou melhor, eu vou parar de praticar, de buscar as minhas melhoras. Então a gente tem essa tendência a buscar apenas nos momentos de dificuldades. E aí a deusa combateu essa inconstância, e na verdade quem destruiu esse demônio que vinha com elefantes e carruagens foi o seu leão, o leão da deusa, que é a força e o poder de ação, de determinação, de ter coragem de continuar se aprofundando na busca espiritual. Então aí agora ela está combatendo, depois que destruiu a inconstância, vem a arrogância. Então a arrogância ela é base da inconstância, ela é base da ira, ela é base da incredulidade, né, que também tem o demônio da incredulidade. Porque aí, devido à arrogância, o falso ego não nos permite acreditar que existe um poder superior nos guiando, ou que também eu não sou capaz, se existe, eu não sou capaz de me conectar com ele. Isso é arrogância, acreditar que os meus pecados são maiores do que a graça divina. Então isso aí também deve ser combatido. A arrogância ela tanto vai para um lado quanto para o outro. Ou eu vou me julgar tão grande que nem existe Deus, ou que eu mesmo sou Deus, ou eu posso me achar incapaz de me conectar com esse poder superior. Então essas aí também são facetas da arrogância. E a arrogância ela vem aqui lado a lado com a incredulidade, porque eu não vou acreditar na minha conexão com o divino, eu não vou acreditar na minha conexão com Deus, ou nem vou acreditar em Deus. Isso tudo é a arrogância de achar que o que existe é o que é palpável para os meus sentidos.
Muitas coisas não são palpáveis para os meus sentidos, mas elas têm uma ação, às vezes, de eliminar a nossa própria existência, o nosso próprio corpo, né? Eliminar a própria existência do corpo, que é como um vírus, uma bactéria, uma coisa que a gente está enfrentando aí que não pode ser vista, mas ela vê os resultados, né? Então, golpeando colericamente com seu cetro, a deusa reduziu o poder da arrogância. O poder da arrogância. Então, ela usou aqui do Gada. Gada é a sua massa, ou o seu cetro, que vem assim, que aqui está chamando Bagalamuk, que age no poder da fala. Então, ela reduziu o poder da arrogância, ou seja, ela reduziu o poder da fala da arrogância. Quando se fala que a deusa empunhou a sua arma, a sua massa, estamos falando de Bagalamuk. Então, a deusa Bagalamuk, ela tem o poder de Vachan, de parar a fala do inimigo. Então, muitas vezes a arrogância usa da nossa língua para proferir palavras sujas. E aí aqui ela está paralisando essa arrogância. E lembranças, foi cortado pela espada e ansiedade e cegueira por suas flechas. Então, as armas da deusa também é a espada do conhecimento. Então, as lembranças foram cortadas pela espada do conhecimento. Lembranças de remoer passado, de remoer emoções que nos deixaram aprisionados em um determinado momento da nossa vida e que não nos permite seguir em frente. Então, a deusa também cortou com a espada do conhecimento e se estabeleceu no presente do aqui e agora. E assim ela também acabou com a ansiedade, né? Ela usa as flechas da determinação contra a ansiedade, que a partir do momento que se situa no presente, a ansiedade acaba. A ansiedade, ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro. Então, para se libertar disso, com a flecha da determinação, ficar no presente. E junto com a cegueira. Então, a cegueira é que nos faz perder o poder da visão intuitiva, o poder da visão verdadeira. Então, às vezes a gente está vendo uma coisa, mas na verdade a gente está cego, sem conseguir ver a verdade. Cego, tapado com um tampão de olho de preconceitos ou de falsas designações daquela situação. Eu não consigo ver a situação em si, eu consigo ver apenas o meu preconceito, o meu conceito antes de conhecer os fatos, né? Então aqui a gente está lendo a batalha da deusa contra o exército de pensamentos. Jaya Jaya Shri Radhi. Namaschandikai. 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 Chandipata, capítulo 3, verso 19. O pensamento, conhecido como temperamento violento, a paixão e o grande enganador, também foram mortos pela vidente de tudo com 3 olhos. A cabeça de hipocrisia foi cortada pela espada, e tentação irresistível e o boca suja foram enviados ao reino da morte por suas flechas. Vendo seu exército sendo destruído, o grande ego assumiu a forma de um búfalo e ele próprio começou a aterrorizar as tropas da deusa. Algumas vezes ele lutou com seu focinho, algumas vezes dava pontapés com seus cascos no ar. Algumas vezes golpeava com seu rabo, outras vezes girava por toda parte ferindo com seus chifres. Com grande rapidez e um grande grito de guerra ofegante, ele dissipou as tropas sobre a terra. Estando as tropas da deusa em posição desfavorável, aquele pensamento avançou para matar o leão da deusa. Assim, a mãe do universo tornou-se muito furiosa. O grande ser maligno, o grande ego, também tornou-se muito zangado. Ele chutou a terra com seus cascos e ergueu grandes montanhas com seus chifres e as arremessou para longe à medida em que urrava. Devido à grande rapidez deste pensamento, a terra rachou atemorizada. Seu rabo chicoteou o mar do desejo, fazendo as águas inundarem a terra.
Sacudindo sobre seus chifres, ele arremessou e dividiu as nuvens em partes, e lançadas pela intensa velocidade de sua respiração, as montanhas caíram no espaço. Em batalha, e mantendo a batalha nesta grande ira, o grande pensamento avançou em direção a ela, porquanto ela, quem dilacera os pensamentos, Chandika, simulou ira e preparou-se para matá-lo. Lançando sua rede, ela prendeu o grande pensamento. Após ser preso pela rede da deusa, naquela grande batalha, ele deixou sua forma de búfalo. Depois disso, ele manifestou-se na forma de um leão. Nessa condição, a Mãe do Universo ficou preparada para cortar sua cabeça, mas de algum modo ele mudou sua forma novamente para a de um homem segurando uma espada. Então a deusa instantaneamente lançou sobre ele uma chuva de flechas, e com a espada e o escudo ela ficou pronta para trespassá-lo. Aí então ele tomou a forma do rei dos elefantes. Com sua tromba ele começou a puxar o imenso leão da deusa Yurá. À medida que ele estava puxando, ela cortou a sua tromba com a espada. Assim, o grande pensamento novamente vestiu o corpo de um búfalo, e como anteriormente, com a inalação e exalação de sua respiração pesada, ele tremeu os 3 mundos com tudo o que é móvel e não móvel. Com grande fúria, a mãe do mundo perceptível, ela quem dilacera os pensamentos, Devi Chandika, por muitas vezes bebeu uma essência excelente e com os olhos avermelhados começou a gargalhar bem alto. Na força e coragem daquele êxtase selvagem, aquele malvado demônio urrou e com seus cornos, chifres, jogou as montanhas em direção a ela quem dilacera os pensamentos. Ela começou a esmagar as montanhas com suas flechas de linguagem, falando no êxtase da essência. Sua boca tornou-se vermelha e sua língua gaguejava. Berre, berre, seu tolo, pois contanto que eu beba esta essência, berre o quanto você queira, sua morte está nas minhas mãos, e quando eu terminar de beber, prontamente os deuses estarão berrando. Assim falando, a deusa pulou e subiu em cima daquele grande pensamento, pisando nele e imobilizando-o com o seu pé. Ela golpeou na garganta com sua lança. O grande ego, em consequência, atingido pelo pé da deusa, mudou sua forma a partir de sua boca, mas só foi capaz de livrar metade de seu corpo, e com sua grande força a deusa dominou esta. Mesmo com a metade de seu corpo terminada, o grande pensamento batalhou com a deusa. Então a deusa cortou-lhe a cabeça com uma grande espada de 2 gumes. Gritando e chorando, os pensamentos que restaram daquele exército correram para longe, e todos os deuses tornaram-se extremamente alegres. Com grande satisfação, os deuses uniram-se aos grandes videntes em hinos de louvor à deusa, enquanto o coral celestial e as ninfas cantavam e dançavam alegremente. Om Namah Chandikai. É muito interessante, né, que livros assim como esse, o Chandipatá e o Srimad Bhagavad Gita, que são livros que versam sobre a ciência do yoga, a ciência da meditação, do tantra, eles versam aqui sobre um campo de batalha, hein? Nós vimos aqui em alguns áudios anteriores como que a deusa, a mãe do universo, atacou aquele pensamento, a inconstância, com o mantra Hum. Então, Hum é um mantra, um bija mantra, uma semente de um mantra que traz essa força interna, essa força de lutar.
Então, assim, muitas vezes a gente julga que a prática do yoga é para você ficar zen, para você ficar desconectado das guerras interiores, né, das guerras externas. Mas yoga, ela serve para que a gente possa realmente encontrar de fato a paz. Não a paz superficial ou ilusória, temporária, que muitas vezes até mesmo as pessoas que vão e se descontrair bebendo um vinhozinho, uma bebidinha assim, muitas vezes conseguem relaxar um pouco, né? Mas não é esse relaxamento, esse tipo de relaxamento que o yoga está nos propondo. Então, livros como o Bhagavad Gita e o Devi Mahatmya, eles estão versando sobre o campo de batalha da nossa autorrealização, do caminho para a verdadeira paz, a paz ininterrupta, que não pode ser interrompida por desejos. Você vê aqui que esses pensamentos ele assumiu diversas formas, né? Diversas formas. Esse grande pensamento que lutou com a deusa, o Mahishasura, ele assumiu a forma de um búfalo, de um leão, de um homem, de um elefante. Então isso quer dizer que esses pensamentos ele assumem diversas facetas, diversas máscaras, que muitas vezes querem nos confundir, fazendo com que a gente se ache uma pessoa muito iluminada e fique envaidecida por isso, ou talvez colocando a sujeira debaixo do tapete, eu acho que eu encontrei paz. Mas muitas vezes existem inquietações lá no nosso coração que ainda tendem a nos perturbar, que ainda tendem a vir bater na porta e fazer com que atuemos nesse mundo, né? Aqui se diz que a deusa, ela fingiu raiva, né? Ela atuou com raiva, como porque ela está interpretando essa batalha. Realmente ela chama o mantra Hum. Quando você canta o mantra Hum, não é que você vai ficar com raiva. Om Hum Chinamastaye Namo Namaha. Quando você canta um mantra desse, você está invocando uma força de guerra, uma força de batalha contra os pensamentos que vêm nos devorar. Esses pensamentos aqui, o boca suja. Boca suja é um pensamento que faz com que a gente maldiga a vida, maldiga a nós mesmos, ou às vezes xingue outras pessoas com raiva, simplesmente com raiva do governo, começa a xingar. E o xingamento não é uma energia agradável que traz para as nossas células. Quando você começa a xingar alguém ou xingar o governo, isso não traz bem-aventurança para as suas células. Isso traz um condicionamento. A raiva, ela sempre deve ser evitada, mas a gente deve conhecer a energia da raiva para nos transmutar, para transmutar esses pensamentos, para travar essa batalha interior. Não é que você não vai ter a sua opinião política, ok? Tudo bem, você pode ter a sua opinião política, mas a gente tem que estar preocupado com a nossa saúde em primeiro lugar, né? Então, você vai cuidar das suas células. Qual é a vibração que você está permitindo entrar, né? A indignação. A indignação ela deve ser para com quem? Para o mundo que me cerca. Por que eu estou nessa realidade? Esse mundo material, aonde quer que você vá, ele é lugar de sofrimento, e é um sofrimento de dor, né, e sofrimento. E ele é temporário. Mesmo do planeta mais elevado até o planeta mais baixo é lugar de nascimentos e mortes. Então, tudo que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. Aqui é um ciclo, é o ciclo do samsara. Está tudo se repetindo uma e outra vez. A gente está apenas mastigando o mastigado. Então, se eu estou nessa frequência, se eu estou num país ou num planeta onde está acontecendo todos esses males, é porque a minha frequência de pensamento está girando em torno dessa frequência. Para mim sair daqui, eu preciso mudar a minha frequência de pensamento. Aí eu consigo me elevar para planos mais refinados de existência. E cada um fazendo a sua parte, o planeta também pode se elevar. Mas sempre vai existir esferas de sofrimento, sempre vai existir esferas de injustiça. Porque essa é a natureza do mundo material. Cada um aqui está preocupado com o eu e o meu.
com o grande ego, é o império do grande ego, da grande ilusão material, da grande ilusão cósmica. Então, para que a gente possa se elevar e sair dessa vibração de injustiça, de coisas assim, que um governo corrupto, ou de uma doença que vem. Então, eu preciso elevar minha frequência de pensamento. Então, cada um de nós, elevando a frequência de pensamento, ela vai reverberar para outras pessoas também. Então aí a gente vai saindo dessas esferas de sofrimento, tá? Mas o mundo material ele sempre vai existir sofrimento, sempre vai existir sofrimento, sempre vai existir essa luta. O que eu posso fazer agora é cuidar de mim, é cuidar desse campo de batalha interior, colocar minha raiva a favor, né, da deusa, da luta da deusa contra esses grandes pensamentos que me fazem acreditar que eu sou algo diferente do absoluto supremo, que existe algo separado do eu verdadeiro. Então esses pensamentos como boca suja, incredulidade, né, são pensamentos que devem ser dilacerados. Então essa energia da raiva ela é canalizada com o Bija Mantra Hum, para o yogi que vai se lapidar, que vai se melhorar. Então assim a gente vai estudando pouco a pouco essa ciência de autorrealização. Jaya Shri Radhe.